O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos devotos, querido povo de Deus que acompanha esta celebração aí da sua casa, celebrando esse mistério de vida e de santidade, hoje a igreja faz memória de modo muito especial da vida de um grande santo chamado São Sebastião. Provavelmente ali pelos meios do século III depois de Cristo, São Sebastião foi um jovem que cresceu e tomou a decisão na sua vida de ingressar no exército romano com uma finalidade muito clara: proteger os cristãos que eram perseguidos. Ele entrou no exército e acabou alcançando altas patentes do exército romano com a finalidade de poder dar assistência aos cristãos que eram perseguidos pelo imperador Cleudiciano, né? E de modo muito peculiar, enquanto ele estava vivendo essa realidade, ele conseguiu evangelizar os presos, evangelizar até mesmo o prefeito da cidade naquela época, levando o prefeito à conversão, e foi entregue ao imperador. E ao ser entregue ao imperador, questionado a respeito da sua fé, São Sebastião não aceita renegar a fé e é condenado à morte por flechada. Conta a história dele que, depois desse episódio, ele não vem à morte, mas recebe o auxílio de Santa Irene, e ao viver essa realidade de ser socorrido por Irene, ele tem a oportunidade de novamente voltar diante do imperador e testemunhar mais uma vez a sua fé. E, por sua vez, São Sebastião é condenado mais uma vez à morte, e dessa vez uma morte pública, e morre de uma forma muito violenta, que foi através de pauladas diante de todo o povo que contemplava este fato. Quando nós olhamos para São Sebastião e olhamos para a pessoa de Jesus de Nazaré, nós entendemos aquilo que a liturgia de hoje está nos propondo. A liturgia de hoje traz dentro do cerne dela, no seu coração, a seguinte verdade: é permitido fazer o bem ou fazer o mal para as pessoas, mesmo quando a lei sobressai a essa realidade. Quando a lei diz que não é permitido, o que de fato é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal e contrariar uma lei. No Evangelho de hoje nós vimos de maneira muito clara que existe uma lei que sobressai a qualquer lei imposta pela sociedade, pelo império, pela cultura, que é a lei da vida. A lei que garante ao ser humano a dignidade de viver conforme filho e filha de Deus. E a liturgia de hoje nos ensina que nosso Senhor era contrário a qualquer realidade que oprimisse a condição básica da subsistência do ser humano. Por isso que ele olha para aquela realidade na sinagoga e percebe que ele está sendo cuidado, analisado, contemplado pelos fariseus, esperando a oportunidade para colocá-lo em prova. E ele, ao observar aquele jovem com a mão seca no meio dos demais, convida de modo peculiar o jovem para vir ao meio. E questiona os fariseus precisamente sobre essas leis
impostas sobre o povo que, de fato, em vez de gerar a vida, estavam gerando a opressão, a insegurança. E o Senhor questiona essa realidade, nos ensinando algo muito simples, nos ensinando que o bem deve prevalecer a qualquer estrutura de opressão contrária à vida. Quando nosso Senhor pede para aquele jovem estender a mão, realiza diante dos fariseus mais um dos seus milagres. No início de sua vida pública, já sendo questionado pelos fariseus e por vários grupos que sentiam em nosso Senhor uma ameaça, porque ele questionava a tradição, questionava a estrutura em vista da realidade do ser humano. Quando nós olhamos para essa realidade, olhamos para a vida de São Sebastião, também encontramos a mesma verdade. Naquele contexto em que São Sebastião vivia, ser cristão era motivo de ser perseguido e muitas vezes recebeu ordens para que punisse os cristãos. E São Sebastião, ao olhar para essa realidade, não acolhe tais ordens em vista do bem do ser humano. Amados irmãos e irmãs, olhar para a liturgia de hoje também nos questiona sobre os paradigmas e formas de pensar que muitas vezes nós trazemos dentro de nós. Muitas vezes, ao pensar que somos tão de Deus e tão santos, oprimimos aqueles que não conseguem viver da mesma realidade e forma que nós muitas vezes desejamos viver e, por vezes ainda, vivemos de maneira abstrata aquilo que não é tão verdade assim. Quando nós olhamos para a realidade dessa liturgia, precisamos nos questionar sobre as leis que nós impomos para nós mesmos e, por sua vez, jogamos sobre os ombros dos outros, sem levar em consideração o tempo, a história e a realidade de cada ser humano. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que santidade é muito mais do que um desejo desacerbado de não errar. Santidade nada mais é do que a graça que vem ao coração dos homens para que eles possam fazer o bem, amar e entender que na dinâmica do reino de Deus, debaixo do céu, existe um tempo para tudo. Que o tempo do outro é diferente do tempo imposto para mim. E muito pelo contrário, em vez de eu cobrar um processo de conversão do outro, eu preciso de fato cobrar de mim mesmo um processo de conversão autêntico, que só vai ser expresso e realizado na minha vida quando eu entender que o outro tem o seu direito, tem a sua dignidade resguardada pela verdade do Evangelho. Dignidade e verdade resguardada pelo Evangelho, que dá a ele a liberdade de fazer a experiência de Deus no seu tempo. Por isso a liturgia de hoje nos ensina que na dinâmica da nossa vida nós precisamos prevalecer e escolher também, de modo peculiar, viver o bem, viver a realidade da graça de Deus. E desafiar e questionar algumas leis que são impostas a nós, que são, de fato, normas e leis que nos privam de viver a liberdade de filhos e filhas de Deus garantido. Por isso que, de modo especial, nós pedimos nesta liturgia a Mãe de Deus que nos ajude a abraçar o Evangelho com autenticidade, com abertura de coração, nos fazendo, de modo especial, prestar atenção no movimento do coração daqueles que estão conosco, anunciando o reino de Deus, na medida do possível, aqueles que Deus nos dá a graça de encontrar. Por isso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós.